Olá a todos e bem-vindos a mais um debate da Advocados Summit deste ano. Hoje e agora o debate é sobre teletrabalho antes, durante e no pós-Covid. Tenho comigo 3 convidados. O primeiro é Protásio Leão, diretor de Recursos Humanos da Rangel. Olá, boa tarde. Boa tarde. Depois, de seguida, Joana de Sá, sócia da PRA Raposo Sá Miranda e Associados. Olá, Joana. Olá, boa tarde, Bem-vinda. Mariana. E, finalmente, Nuno Cerejeira Namora, advogado e sócio da Cerejeira Namora Marinho Falcão. Olá, Nuno, boa tarde. Viva, Mariana. Bem-vindos. E começava já por interpelar o Protásio para que nos explicasse um bocadinho como é que foi viver esta pandemia no contexto empresarial e como é que a Rangel, no caso, com mais de 2.000 colaboradores, geriu estas questões relacionadas não só com a saúde dos colaboradores, mas também com o negócio. Muito bem. No início, a Rangel teve um baque, portanto, aconteceu-lhe algo para o qual não estávamos preparados, porque uma situação pandémica não é algo que aconteça muitas vezes, felizmente, mas tivemos que encarar o desafio porque era preciso dar continuidade ao negócio. A continuidade ao negócio levou-nos para 2 grandes temas. O primeiro tema tem a ver com a área de sistemas de informação, no que tem a ver com colocar as pessoas em casa a trabalhar e, portanto, todo o investimento, todo o trabalho que é necessário fazer, investimento esse que tem a ver com preparar equipamentos para esta nova realidade, que não existiam, porque as pessoas estavam habituadas a trabalhar nos seus postos de trabalho em contexto empresarial com os equipamentos normais e, portanto, foi necessário equipar a grande parte das pessoas que não tinham esses equipamentos e que tínhamos necessidade de colocar em casa. Nós tivemos um potencial inicial de superior a 300 pessoas em teletrabalho e, portanto, houve que fazer uma logística de aquisição de alguns equipamentos. Só para ter uma ideia, é diferente tirar uma fotocópia, fazer um scanner em casa do que o fazer na empresa. Na empresa existe uma série de equipamentos onde isso é necessário. É possível fazer-se. E fácil, não é? E fácil, e portanto nós tivemos que nos inteirar também das condições de trabalho e das condições que as pessoas tinham para fazer teletrabalho em casa. E, portanto, tivemos que rapidamente concluir esse processo, fazer alguns investimentos, dotar as nossas VPNs também de um fluxo completamente diferente, dotar a nossa equipa de informática de competências mais direcionadas para a microinformática para fazerem formação às pessoas, em contexto de trabalho e por via do teletrabalho. E, portanto, este foi o primeiro grande desafio. E colocaram-se, portanto, as pessoas em casa durante muito tempo, portanto, cerca de 2 meses e meio, num processo muito complexo, e depois, à medida que a pandemia foi tendo os seus, foi abrandando, fomos também trazendo mais pessoas aí para o escritório, até funcionarmos numa lógica de equipas de espelho. Portanto, aí reduzimos para cerca de 150 pessoas em teletrabalho. E, portanto, este foi o grande desafio, o desafio tecnológico. Depois, de seguida, temos que gerir a motivação das pessoas em teletrabalho, a comunicação que temos que fazer com as pessoas e formar também quem está dentro da empresa e precisa do alinhamento com as pessoas que estão em teletrabalho. É diferente gerir equipas em contexto de teletrabalho ou em contexto de empresa, portanto, deixou de existir aquela proximidade diária que muitas das vezes contribui para que grande parte dos problemas possam ser resolvidos muito rapidamente. As pessoas em casa começam a ter agendas muito preenchidas, porque tudo é marcado na agenda, porque é necessário ter vaga nas sucessivas agendas para fazer comunicação. Portanto, em casa toda a gente começa a ter uma agenda muito preenchida, as agendas começam-se a condicionar umas às outras porque é complicado gerir as prioridades e sobrepor-se de alguma forma. E, portanto, há aqui uma gestão também interessante. Depois há um outro aspecto que é cuidar das pessoas que estão em casa. Cuidar delas no sentido da sua motivação e de perceber quais são os constrangimentos que as pessoas têm em teletrabalho. E que existem constrangimentos de algum isolamento, de pouca proximidade com os colegas e com as FIAs e com a empresa. E, portanto, há um hábito novo. Há que investir em formação às pessoas, fazer formações direcionadas para a gestão das ferramentas, do ponto de vista técnico, e também a gestão da formação do ponto de vista comportamental, no sentido de ajudar as pessoas a enriquecerem-se nesta nova era digital, porque para
muitas pessoas, isto foi uma novidade de facto, e portanto não foi só para a organização, foi para a maior parte das empresas, das pessoas, quero dizer, e portanto houve que investir também em informação e em muita comunicação. É preciso muita proximidade com as pessoas, é preciso fazer com que elas se sintam que estão a trabalhar exatamente no mesmo formato que estavam antes. E, portanto, tudo isto, quer das equipas do IT, da equipa de recursos humanos e da equipa de safety, que foram principalmente as direções que tomaram a iniciativa de gerir o teletrabalho, e o owner aqui é a área de recursos humanos, mas sempre muito elencado na área de safety e na área da medicina do trabalho, no que tem a ver com algumas pessoas que eventualmente precisassem ou necessitassem de algum apoio. Estamos a falar, por exemplo, de questões de saúde mental? Estamos a falar, não diria Não questões de saúde mental necessariamente, mas de algum apoio que é necessário as pessoas terem, porque algumas pessoas sentem o isolamento e sentem que têm um formato diferente e, portanto, é necessário socializar e esse aspecto estava reduzido significativamente. Portanto, isto, em linhas gerais, foram os grandes desafios, com muita logística pelo meio e com muita proximidade. Posso-lhe dar exemplos de vários surveys que fizemos ao longo deste ciclo, desde fevereiro até agora, no sentido de estarmos constantemente a percebermos quais são as necessidades que as pessoas em teletrabalho têm e conjugar isso com a produtividade normal e com os desafios normais, portanto, da organização, que continuam a ser os mesmos que eram em janeiro, fevereiro deste ano. E, portanto, eu diria que, em termos gerais, foram estes os grandes desafios que tivemos pela frente. Felizmente, os negócios tiveram continuidade e estão a regressar aos números habituais que o Grupo Rangel nos habituou e diríamos que, para além do sucesso que temos no negócio, temos esta preocupação ainda continuada e crescente, porque o Covid ainda tem o durante e ainda há de vir o pós. O pós, não é? Portanto, o pós é que seria interessante, claramente. Pegando em alguns destes exemplos que o Protásio nos deu, Joana, nós podemos falar de uma situação em que as empresas estão a pagar, de alguma forma, esta crise? Ou estamos a falar também de uma adaptação constante a novos cenários, não é? A cada dia quase surgem situações novas e o Protásio estava a falar deste caso de estarem constantemente a tentar adaptar-se a novos cenários e a novas situações e com esta atenção às necessidades daquilo que aparece, não é? Mariana, não tenho dúvida que a primeira e grande fatura está a ser paga pelas empresas, continua a ser paga. Nós acompanhamos várias realidades, empresas da IT que já estavam muito preparadas para esta forma de trabalhar e que, portanto, tiveram um bocadinho que gerir mecanismos e ferramentas que já tinham e aperfeiçoá-las eventualmente, mas tivemos, de facto, empresas para as quais, eu acredito que tenha sido o caso que estivemos agora a ouvir o Protásio relatar, empresas que tiveram a fazer investimentos gigantescos, desde a parte informática até depois toda a parte logística, desde os apoios, a possibilidade de encontrar mecanismos para que o nível e o ritmo de trabalho pudesse manter os níveis desejados, numa altura tão atípica. E não tenho dúvida também que vão continuar a pagar, porque, de facto, este novo modelo, ou este modelo que nós já tínhamos, mas que raramente usávamos, a não ser, efetivamente, em áreas muito particulares, é um modelo que, na minha ótica, não tem nenhum suporte, a não ser, de facto, o das empresas. E, portanto, está também aqui um grande desafio para nós como sociedade, para quem tem a responsabilidade pela tomada de decisão daquilo que são os mecanismos de apoio, está naturalmente um grande desafio em pensar como é que nós podemos apoiar as empresas, como é que nós podemos apoiar as pessoas em geral, na criação de mecanismos de proteção, de conforto, de defesa, para uma realidade que eu acho que veio para ficar. Não tenho dúvida disso. Nuno. Neste caso, a Joana falava desta criação de mecanismos de apoio. Quais é que são as vossas expectativas em relação a uma possível legislação do teletrabalho mais direcionada para estas questões e sobretudo mais sensível a estas questões de adaptação constante que as empresas têm de ter para salvaguardarem o trabalho e os seus trabalhadores? Ok. Foi muito importante termos começado com este exemplo do Protásio e da Rangel,
que parece ser um caso de sucesso, não é? O teletrabalho traz-nos a todos, a advogados e empresários, grandes desafios, nomeadamente o que o Protásio referiu, que é nós temos que ter uma visão 360, olharmos para as pessoas, olharmos para a tecnologia, para a gestão da empresa, tudo isto tem que ser repensado, tudo isto tem que ser visto com novos olhos. O teletrabalho, respondendo à sua pergunta, o teletrabalho já existe há muitos anos, não é? Sim, empresas usavam-no, algumas usavam-no mais vezes, outras usavam-no menos vezes, não é? E, em termos legislativos. Julgo que há estudos que apontam no sentido que antes do Covid já haveria 10, 11% em Portugal de empresas que trabalhariam em teletrabalho, mas só 2% é que seria o total, ou melhor, a tempo inteiro. Sim. Acho que vai continuar, falando do passado e futuro, eu acho que vai continuar a ser um nicho pequeno, o de trabalhadores e de empresas que se dedicarão ou que trabalharão em teletrabalho a tempo inteiro. Isso será mais para as empresas, auditores, financeiros, tecnológicos, talvez informáticos, onde os estudos apontam que possam andar na casa dos 70% a 80%. A grande maioria do nosso tecido empresarial não comporta teletrabalho. Portanto, é uma falácia governamental dizer, a partir de hoje, é obrigatório o teletrabalho. É obrigatório para quem pode trabalhar em teletrabalho, claro. Entendemos, não é? Porque a grande maioria das profissões, a grande maioria dos setores, não pode fazer teletrabalho. Bem, podem alguns setores de algumas empresas, os serviços, eventualmente, os call centers, porventura os advogados, os economistas, os estoques, podem estar em teletrabalho. Agora, nas unidades fabris, obviamente que não é possível o teletrabalho. Portanto, mesmo no futuro, pós-pandemia, quando muito estaremos a falar em 50% das nossas empresas que poderão trabalhar em teletrabalho, e há estudos ou sondagens nesse sentido, de empresas que dizem que estão na disposição de adotar o teletrabalho a partir de agora como forma de trabalho, mas esse 50% do nosso tecido empresarial que está predisposto a abraçar o teletrabalho, vai fazê-lo só nas categorias nas quais é possível e produtivo adotar o teletrabalho e nunca a tempo inteiro. A tendência é para um sistema misto, ou em espelho, semana sim, semana não, ou então, dentro da própria semana, 2 dias em casa, 3 dias a trabalhar. Portanto, em resumo da pergunta que a Mariana me colocou, teletrabalho sim, é necessário burilá-lo, é preciso trabalhá-lo, fazer uma análise mais fria, mas com tempo. Vamos deixar passar a pandemia, que queremos que seja curta. Porque também é uma situação de teletrabalho que é atípica, nesse sentido de que está tudo em casa, não é? As famílias completas, os agregados estão todos em casa e, portanto, isto é uma situação atípica de teletrabalho que não seria verificada se tudo estivesse normal. Não é? Já se nota uma pequena diferença entre a primeira vaga e a segunda vaga. Porque enquanto na primeira vaga estávamos todos confinados em casa, com avós, filhos e cães, nesta segunda fase já não é tanto assim. Sim. E, portanto, como os estabelecimentos de ensino se mantêm abertos, já é mais fácil neste momento estar em teletrabalho. Mas temos que ir com calma, isto é difícil e desaconselhável governar por decreto, porque há muita gente, há muito trabalhador avesso ao teletrabalho. Portanto, não se pense que temos um tecido empresarial retrógrado, impreparado ou anacrónico com a modernidade e com a tecnologia. Os próprios trabalhadores, eles próprios, gostam de conviver, gostam de estar fora de casa e sentem, nem sempre, por exemplo, a questão da promoção, da valorização do trabalho da carreira também, é mais difícil em teletrabalho.
Protásio, nós falávamos há pouco e falámos na preparação desta conversa sobre como é que se mede a produtividade, nomeadamente como é que se medem os horários de entrada e de saída e como é que os managers, os líderes podem, de alguma forma, fazer a monitorização do trabalho dos colaboradores. E tínhamos falado também como é que a Rangel faz isto e depois as questões jurídicas relacionadas com o tema. E, portanto, gostava que partilhasse connosco como é que fizeram isto, como é que fizeram esta medição ou este controle durante a parte do eu não lhe chamaria controle, mas sim, existe. Controle Este tipo de atividades que nós conseguimos manter em teletrabalho é muito uma lógica de gestão de projeto. E, portanto, o que estamos a fazer é gerir a produtividade das pessoas por gestão de projeto. Não por presença propriamente no posto de trabalho, mas a interação que o teletrabalho gerou faz com que as pessoas estejam constantemente disponíveis para o contacto. E, portanto, esse contacto vai servindo como barómetro de presença na rede. E assim nós fazemos, entre aspas, o controle que não o fazemos de forma evidente, mas numa lógica de gestão de projeto. Funções que estão ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento de software, que estão ligadas ao IT, que estão ligadas à parte de recursos humanos, etc. Todo esse trabalho é perfeitamente fazível em casa, numa lógica de teletrabalho, mas não é desejado que assim seja. Não é? E, portanto, como dizia o Nuno há bocadinho, nós tenderemos a ter experiências no pós-Covid que sejam um misto, onde existe a possibilidade de realizar teletrabalho, mas existe também a possibilidade de presença na empresa, claramente. Porque a proximidade à empresa é completamente diferente. Portanto, é muito mais entusiasmante trabalhar dentro desse formato. No survey que fizemos aos nossos colaboradores, eles dizem exatamente isso. A ideia principal que saiu do survey foi uma solução mista, em que pudessem fazer teletrabalho e que pudessem estar presencialmente. E quando perguntamos aos colaboradores qual é a dose, eles querem mais presencial do que teletrabalho. E, portanto, nós não podemos gerir o trabalho numa lógica contra a natura com as pessoas. O que fizemos nesta lógica pandémica, as pessoas percebem, porque é para a sua proteção. O que vamos fazer a seguir não terá este contexto, certamente, nem terá este figurino. Será um figurino de uma lógica de satisfação por parte do colaborador e de produtividade pela parte da organização e, portanto, é assim que nós teremos que gerir os negócios no pós-Covid. No entanto, temos algumas experiências de trabalho, de teletrabalho, que são muito ligadas aos sistemas de informação e, portanto, nem os temos migrados para outras áreas. Ou, eventualmente, algum colaborador que necessitasse em determinado período do dia, porque de manhã teve um a fazer com o seu filho, porque foi à escola, não sei o quê, e depois de tarde não vem para a escola, fica em casa e resolve o teletrabalho. Isso é possível e até é desejável. Não vemos problema nenhum. Há aqui um tema que o teletrabalho nos obriga a pensar, e a mim, como gestor de pessoas, me obriga a pensar, é naqueles que não podem fazer teletrabalho. E, portanto, nós também temos que investir muito na formação para esses que não podem fazer teletrabalho. E lembro-me que na primeira situação houve alguma reação e foi preciso, junto das pessoas, explicarmos que se tivéssemos a oportunidade de pôr toda a gente em casa, poríamos, por uma razão pandémica, e, portanto, isto é a lógica da vida, e não é das empresas, mas é da vida. E isto também é importante, explicar às pessoas. Portanto, respondendo à questão da Mariana do controlo, não há um controlo, há uma gestão de projeto, são atividades que se gerem por projeto. Habitualmente, quem está no escritório às 9 horas começa a trabalhar e faz algum contacto com as pessoas que estão em teletrabalho e, portanto, o processo é perfeitamente normal. Há pessoas que, de facto, também responderam no survey coisas que têm a ver com os custos. De facto, não vir para a empresa reduz custos, ok? E, portanto, nós, gestores nas empresas, precisamos que o legislador olhe para isto, não é? E que nos dê enquadramento jurídico para nós depois, então, por força desse enquadramento jurídico, possamos agir. E neste momento ainda temos alguma ausência de normas, não é? Lembro-me que na primeira fase discutíamos se a alimentação sim ou não. Nesta fase, depois da revisão da revogação do Conselho de Ministros, a determinação foi que sim, e, portanto, e nós costumamos dizer, não pode ser talvez, tem que ser sim ou não. Claro. E, portanto, com as ferramentas que existam, com a clarificação necessária que a legislação nos possa dar para nós agirmos daqui em diante. Joana? Pegando aqui um bocadinho daquilo que nós de facto vimos assistindo, o Governo vai
legislando, a Assembleia da República vai legislando, vai trazendo aqui algumas nuances. Assistimos agora, por exemplo, à clarificação deste tema do subsídio de refeição, independentemente da discussão grande que pudéssemos ter à volta do mesmo, mas assistimos a isso, assim como assistimos também ao tema das despesas, que também era algo que estava na dúvida. Agora, eu gostava só, um bocadinho nas palavras de Protásio, também de voltar atrás. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante que a Mariana disse: nós estamos a conversar, estamos a avaliar, implementamos nas nossas empresas, ajudamos a implementar um regime de teletrabalho, de facto, num contexto completamente atípico. Eu penso, estou absolutamente de acordo com ambos, que os regimes serão tendencialmente mistos. Víamos isto acontecer em empresas que queriam lançar mão de instrumentos de retenção de talento, a possibilidade de gerir desta forma também a composição dos horários de trabalho. Não tenho dúvida qualquer que vamos avançar para um caminho misto. E depois também temos que atender ao facto de, a não ser que de facto a legislação mude, mas neste momento, para desenharmos uma forma de trabalho organizada dessa maneira, temos que ter um acordo. Eu, quando digo neste momento, não é com estas disposições especiais para este momento pandémico, mas não é? posteriormente, aliás, a partir de 1 de junho passado, já tivemos essa necessidade, se quiséssemos dar continuidade a esse modelo, e, portanto, estou absolutamente convencida que empresas e trabalhadores vão ter que se alinhar. Estamos também aqui num momento especial para que as forças se alinhem, no sentido de criar aqui um modelo o mais eficiente possível do ponto de vista geral, porque custos excessivos para as empresas serão certamente também um fator de inibição da constituição deste regime ou da manutenção deste regime, mas também desproteção para os colaboradores será, estou absolutamente convencida, também um fator de recuo em termos de assunção do modelo. No que respeita à questão do teletrabalho, do controle da assiduidade, da produtividade, foi desde o momento zero uma preocupação que nós sentimos, absolutamente legítima, claro, como é evidente. Então, como é que eu sei que começou a trabalhar às 9 e vai terminar de trabalhar ao meio-dia? Como é que eu asseguro que a produtividade com certeza se realiza no fim do dia, no fim do mês e no fim do ano? Não é? Com certeza. Eu também não tenho dúvida que este é um momento especial para as empresas aprimorarem, aperfeiçoarem também tudo aquilo que são os seus regulamentos, as suas disposições internas para criar condições para esse efeito. Sempre com muita atenção, e outro dia falávamos com o Nuno sobre isto, o tema do controle, o tema da privacidade, o tema do direito ao desligamento. Nós assistimos, de facto, neste período, o desligamento era zero ou quase zero, em muitas das situações. Sim, o direito a desligar, falámos disso. E falámos também do teledescanso, não foi? É verdade. É uma expressão muito interessante, mas se me permite, Joana, nós já estávamos amarrados à trela eletrónica, não é? Eu dei-me conta, eu sempre gostei muito de trabalhar em casa, falando pessoalmente, e portanto, nesse aspecto, o teletrabalho não me incomodou. Agora, dei-me conta que trabalho muito mais em teletrabalho, ou melhor, trabalhava muito mais horas. Então, nós, advogados laboralistas, que tivemos que atacar os problemas do layoff, dei-me conta de trabalhar muito mais em casa do que no escritório, e toda a minha equipa do laboral. É preciso, portanto, criar fronteiras entre o trabalho e a empresa, e o descanso e o trabalho. Em relação ao controle, concordo claramente ali com o Protásio quando ele diz, quer dizer, ninguém vai estar a controlar mais em casa do que no emprego a produtividade. A produtividade mede-se é por objetivos, é por resultados, é por metas, e não através de meios intrusivos, nomeadamente pela colocação de câmaras e nos aparelhos das telecomunicações. Não é por aí, quer dizer, um patrão que tem que recorrer a esse método está mal, está condenado. Agora, um ponto de ordem à mesa. Por favor. Eu acho que depois da pandemia vai ficar o hábito do teletrabalho, mas vamos voltar ao antigamente, isto é, o regime regra não vai ser o teletrabalho. E eu digo isto por muitas razões, quer dizer, não só pelas questões de produtividade e motivação, porque
como em tudo, há as duas opiniões. Há quem entenda que em casa que se produz e que há maior motivação, e há o contrário. Há a vantagem, como diz o Protásio, da diminuição de custos, quer de tempo, Sim. quer de transportes, quer pegada ecológica, até mesmo na roupa e na alimentação, se calhar, há uma maior poupança a trabalhar em casa. Mas isso também tem um impacto brutal da economia, não é? Depois falamos de outras dimensões, e na vida das cidades e em todas as dinâmicas que daí advêm. Mas depois nós não somos animais de buracos, quer dizer, nós gostamos de conviver, gostamos de afetos, gostamos de dar um abraço, gostamos de dar um beijo, gostamos de conviver, e no teletrabalho falta-nos isso. Sim. Portanto, não estou a ver que seja pós-pandemia. Nada será como antes, mas também a regra não vai ser o teletrabalho. Sim. Aliás, a regra do teletrabalho neste momento, no pós-Covid, será muito difícil. Os próprios colaboradores não querem. E, portanto, isto é algo que nós também temos que resistir, que é a minha vontade de fazer teletrabalho. Quer dizer, eu tenho vontade de fazer teletrabalho porque, no momento, reconheci como medida prioritária para a minha proteção e para a proteção dos outros. Mas, por norma, quero ir para o escritório, quero trabalhar no escritório, e no escritório é que as coisas se passam, na empresa é que as coisas se passam. E, portanto, esta lógica de proximidade é muito importante nós retermos. No survey que fizemos, claramente as pessoas, misto, muito bem, mas depois do misto, ninguém quer o 100% do teletrabalho. Portanto, porque as pessoas vivem muito do contacto, mas vivem também da capacidade de interajuda, ou de entreajuda entre as pessoas dentro da organização. Portanto, eu acho que o teletrabalho, sim, vai ser útil, vai ser muito importante, porque a qualquer momento vai socorrer a possibilidade de podermos trabalhar também, não só na empresa, mas em casa ou noutro sítio qualquer, porque o teletrabalho não é de minha casa, o teletrabalho é a capacidade que eu terei de exercê-lo em qualquer local. Claro. E, portanto, isso vai ser também um tónico de melhoria para as organizações. Mas, numa empresa como o Grupo Angel, a taxa de possibilidades de teletrabalho é reduzida. Portanto, claro, porque a maior parte dos trabalhadores trabalham, portanto, na nossa gestão de armazéns, na condução das nossas viaturas, e, portanto, essa aí é impossível fazer-se em teletrabalho. E daí que quem está em teletrabalho também que queira vir para a empresa, porque é ali a forma de estar com as pessoas. E depois também é preciso um paradigma de nova reorganização das próprias empresas, que têm que ponderar se é útil, se não é útil. E, portanto, não sendo útil, não acredito que as empresas enveredem por ele. E, portanto, isto é tudo uma questão que vamos ter que analisar, mas eu acredito que estamos nesta conversa de analisar daqui por um ano, se a vacina chegar entretanto. Muito bem, diz que sim, que a vacina está perto. Uma última pergunta, porque já temos muito pouco tempo. Falámos na preparação desta conversa também em revelações positivas e negativas que houve neste sentido e com a pandemia. O Livro Verde para o Futuro do Trabalho será uma revelação positiva do vosso ponto de vista e será finalmente legislada esta questão do teletrabalho, a questão do direito a desligar? Serão recomendações deste Livro Verde, que serão apenas recomendações neste sentido, não é? O que é que, Joana e Nuno, o que é que vos parece? Assim vem a acontecer, em primeiro lugar, não é? E eu acho que sem dúvida, não é? Sem dúvida, vivemos outros países europeus já com caminho feito, por exemplo, em relação ao desligamento. Eu acho que este tema da questão pandémica, do teletrabalho forçado, nos levou a refletir sobre uma série de temas. Vínhamos já aqui com um mote muito importante, um bocadinho desacelerado pelo tema da pandemia, que era esta indústria 4.0, portanto, a robotização, a automatização, que é uma das fortíssimas preocupações também de quem está a fazer estas reflexões. Por isso eu desejo que seja um impulso para se verificar a análise e a proposta de determinados temas. Acho que efetivamente o tema do desligamento é muito importante, o tema da formação e da capacitação, do aprender a aprender, da reciclagem, neste momento eu acho que também é muito importante, porque todos nós tivemos aqui que nos virar um bocadinho ao contrário para ir atrás destes modelos, mas penso que sim, não sei qual é a opinião do Nuno, mas eu penso que esperemos que isso venha a acontecer. Está anunciado, esperemos que seja anunciado. Nuno, para terminar. Olha, para terminar uma visão cética.
talvez de mais velho, talvez por mais velho, porque os livros verdes costumam ser realmente incríveis, é como aos projetos dos códigos, e depois os governantes têm o dom de os estragar e de não os levar a efeito. Portanto, tenho muita esperança que o livro verde seja realmente interessante. Agora, entre o livro verde e depois a legislação, tenho muito medo de que fique no tinteiro muitas das medidas que venham a ser adotadas. Em relação ao teletrabalho, acho que vamos voltar ao modelo do nosso código e, portanto, do acordo. Portanto, tirando esta exceção temporária em que quer o empregador pode impor, quer o trabalhador pode exigir, vamos voltar ao teletrabalho por mútuo acordo. E em relação ao direito a desligar, eu acho que o nosso código já tem soluções. Portanto, tudo vai do bom senso, formação, educação e fiscalização. Muito bem. Obrigada aos três, foi um gosto estar convosco. Obrigada pela partilha e pelos inputs tão valiosos. Obrigada. E quanto a nós, voltamos a ver-nos por aí. Obrigada e continuem a acompanhar a Advocados Summit.